Oi, oi, estamos aqui. Já deu tempo para o pessoal entrar. Quem não conseguir assistir o webinar no começo, a gente vai mandar a gravação depois. Mas, bora começar, né, Flá? Flá está aqui comigo hoje. A gente vai fazer um bate-papo bem gostoso, sem, né, ficar muito preso nas apresentações. A gente quer que vocês eh, aprendam mesmo, né, e troquem ideia com a gente também, aproveite para mandar as perguntas, qualquer dúvida que vocês tiverem, que esse é o intuito, né, passar uma coisa bacana para vocês e de uma forma mais dinâmica. E aí, Flá, como é que tá aí? Tudo certo, super feliz com o lançamento dos novos programas. Boa tarde, pessoal. Para quem não me conhece, assim como a Bruna, nós fazemos parte do time Brasil da ILSC Education Group e eu e ela ficamos baseadas no Brasil e respondemos por todos os programas do grupo ILSC de todos os destinos. Então, sempre que vocês precisarem de qualquer tipo de treinamento, de suporte, comigo e com a Bruna que vocês sempre vão contar, ok? E é isso aí, feliz da vida, a gente está com a sala cheia, muito obrigada, galera em peso. Estou vendo aqui, ó, diversas partes do Canadá, muito obrigada, eu sei que o fuso aí está meio, né, desafiador para a galera também. Olha, tem gente da Austrália e o pessoal do Brasil aqui em peso, é isso aí. Muito bom, porque hoje o negócio tá bom, né, Flá? Hoje a gente tem só notícia boa. Muita coisa boa para contar. E a gente está aqui É. também com a nossa convidada de hoje, a Elisa, da Incubate, que logo, E logo a gente vai convidar, né, Bru? esse é um bônus especial que a gente conseguiu confirmar nos 45 do segundo tempo. Então, a Elisa também está aqui da Incubate para tirar algumas dúvidas mais para frente, relacionadas a visto, PGWP, enfim, tem muita coisa boa hoje, gente. Só fiquem ligados aí que o negócio vai ser bom. Cada mergulho é um flash hoje. Com certeza. Eu estou colocando aqui no chat para todo mundo o meu contato e o da Bru, caso vocês Ótimo. não tenham ainda, tá? Precisou de alguma coisa, aciona uma de nós. Quando uma tiver off, vai vir uma mensagem automática para acionar a outra. Então, sempre vocês conseguem falar com uma de nós, tá? Isso aí. Só esperar a Flá acabar aí, daí a gente dá um pontapé inicial do nosso webinar Pode de começar, hoje. Bru. Eu estou terminando Bora? aqui, já pode compartilhar a agenda com a galera. Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar do Greystone Canadá, tá? A gente teve algumas atualizações. O principal que a gente vai trazer hoje é o novo programa do Greystone Montreal, né? Que bastante gente já tirou dúvida, já entrou em contato com a gente, mas a gente vai explicar para vocês mais detalhadamente. Mas a gente teve também alguns updates no Greystone College, Vancouver e Toronto, tá? Então, hoje a gente vai dar uma passada por todos os 3 destinos do Canadá. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao destino, podem mandar para a gente aqui no chat, tá? Como vocês sabem, né, a maioria sabe, para quem não sabe, o Greystone College está presente hoje no Canadá, em Toronto, Vancouver e Montreal. A gente só não vai se aprofundar muito nos destinos hoje, porque senão o treinamento vai ficar muito longo, tá? Mas qualquer dúvida específica que vocês tenham, é só avisar a gente aqui no chat que a gente vai respondendo ao longo do webinar ou no final do webinar, tá? Então, começando, do que a gente vai falar hoje? A gente vai passar algumas atualizações no processo de visto, na situação da pandemia e a situação da quarentena para os alunos que estão chegando no Canadá. A gente tem o curso novo de Digital Marketing no Greystone, Toronto e Vancouver. A gente lançou, né, no ano passado, a opção do Digital Marketing. São 2 vertentes, uma para Web Design e a outra para Social Media, mas a gente tem uma novidade também que vai ser lançada, vai estar, né, para os alunos a partir de janeiro de 2022. Tem um update também no International Business do Greystone Montreal, Toronto e Vancouver. A gente vai falar sobre o curso novo de Digital Marketing no Greystone Montreal, e aí depois, né, que a gente passar para vocês as atualizações, a gente vai chamar a Elisa para falar um pouquinho mais sobre a questão dos benefícios que os alunos têm, né, dependendo do destino que eles escolherem, e também algumas opções, né, de imigração, perfis e tudo mais. Daí ela vai poder responder algumas perguntas relacionadas a esse tópico. E a gente vai começar sobre as coisas boas, né, minha gente? Porque depois de um período desse a gente está carente aí de notícias boas, né, Flá? Não dá para Com ficar só com certeza. notícia ruim. E muita coisa acontecendo, né, Bru? A gente sabe que a É, pandemia trouxe diversos desafios, mas também trouxe ótimas oportunidades, como o fato, por exemplo, dos alunos poderem fazer o Pathway ou mesmo estudar o inglês online do conforto de casa.
já ajuda, já otimiza bastante, economiza para o aluno o custo do curso em si, bem como também a economia de manutenção de vida, então, né, o custo que ele teria lá no Canadá, enquanto fazer o Pathway, né, já que ele não poderia trabalhar pelas leis do governo canadense, né, então fazendo isso do Brasil traz essa vantagem, esse benefício também. E muita coisa evoluindo, conforme a vacinação vai avançando em massa a nível global, né, a gente está aí super feliz com isso, eu e Bru estamos vacinadas já também, yay, né, então... Quem está vacinado, levanta a mão! Todo mundo já com a carteirinha já traduzida, juramentada, pronta para pegar a segunda dose e viajar, não é verdade? Sim. Então tem muita coisa acontecendo, tá, gente? Tem protocolos que estão válidos hoje, mas pode ser que amanhã, né, já tenha um update. Como, por exemplo, o que nós preparamos para vocês para falar sobre as restrições de protocolo de quarentena para quem já está vacinado. Até ontem era uma coisa, ontem de tarde houve uma outra atualização. Então, como a Bru falou, cada mergulho é um flash, cada mergulho é um flash. Para orientar vocês. Se tiverem perguntas, pode colocar no chat, tá? E a gente vai respondendo também. Ou no box, no quadradinho aqui, Q and Answer, ok? Question and Answer. Isso aí. Então, a gente tem, além da questão da vacinação, né, Flá, que no Canadá está bem acelerada, a gente já tem quase 70% da população total totalmente vacinada, né, então, para as vacinas que são dose dupla, as pessoas já têm completo ou a de dose única, né, então, é uma porcentagem bem considerável, considerando o Canadá, do tamanho que é. Então, é um ponto positivo para os nossos alunos, né? E para aqueles que não conseguiram se vacinar aqui no Brasil ainda, né? Por conta da idade, de repente o município, o estado onde está não não chegou ainda na idade dele. Se ele tiver o visto, né? Se ele conseguir o visto e for para o Canadá, eles conseguem se vacinar no Canadá também. Né? Então, isso é um outro ponto positivo aí do Canadá, eles estão fazendo a vacinação dos alunos internacionais sem nenhum custo para o aluno, né? Então, mesmo que o aluno não tenha se vacinado, apesar dele ter que fazer a quarentena, ele tem a possibilidade de tomar a vacina, sim, que ele chegar no Canadá depois que terminar a quarentena, né? Então, essa é uma coisa muito boa, acho que traz um pouquinho mais de segurança para a gente, né? Saber que está indo para um país onde a situação está mais controlada, onde tem a possibilidade de vacinação. Então, a gente sempre gosta de destacar esses dados, porque acho que é até interessante vocês levarem para os alunos, para eles sentirem mais segurança mesmo, né? Na hora de optar por um destino, ou mesmo se já tiver o destino decidido, de sentir mais segurança para seguir com os planos, né? E o Canadá, inclusive, Bru, ele se destacou, né, na condução da pandemia em si. E como o ministro, né, o primeiro-ministro do Justin Trudeau, valorizou e reconheceu a importância do segmento dos alunos internacionais, não só na construção do alicerce do país, mas bem como no PIB, na economia do país. Então, sempre preocupado em criar protocolos, não fechar fronteiras de vez, né? E a gente tem aí os protocolos do Safe Corridor. Desde outubro do ano passado, a gente já está recebendo alunos presencialmente em todas as localidades do Canadá. Então, todo final de semana nós temos alunos chegando. Vancouver, Toronto e Montreal. Seja aluno da ILSC, seja aluno do Greystone College. E isso é muito bom, porque continua fomentando a nossa indústria. É uma excelente opção. Os índices de empregabilidade lá no Canadá continuam altíssimos e em diversas áreas. Então, a gente teve uma mudança de perfil de cliente também. Muitas famílias, clientes maduros, né? 40 mais, 45 mais, né, de 35 mais, indo com famílias, inclusive. Então, a gente percebe que é um produto que encaixa no bolso do brasileiro, acomoda a necessidade da família e muitos programas que a gente está oferecendo, por exemplo, as opções do Greystone College de Montreal, que tem fins de imigração através da educação. Então, a Elisa vai falar sobre isso depois conosco. Então, a gente percebe que é a bola da vez, né, Bru? O Canadá é com certeza o destino para quem pensa de médio e longo prazo ou mesmo para imigrar. E o Canadá sempre foi um país que valoriza muito, né, os alunos internacionais, as pessoas que estão investindo no país através da educação. Então, a gente viu, o que a Flá falou, desde outubro do ano passado, então foi um dos primeiros países que criou um projeto mesmo, né, para poder continuar recebendo esses alunos. E aí a gente tem uma notícia nova também, que as nossas escolas em Toronto estão reabrindo agora na segunda, dia 19, para as aulas presenciais. Então, fica aí mais uma novidade boa que a gente não colocou aqui, mas as aulas vão voltar com a parte presencial
agora na segunda-feira. E, né, também falando dessa questão do Canadá de valorizar os alunos internacionais, né, e as pessoas que investem no país através da educação, o Brasil entrou recentemente, acredito que na semana passada, no programa SDS, que é o Student Direct Stream. Então, tem alguns pré-requisitos, né, ditados por parte do governo, e se o aluno se encaixar dentro desses pré-requisitos e tiver no processo de study permit, eles garantem que o processo vai ser realizado em até 2 semanas. A Elisa pode trazer mais detalhes, né, a gente não sabe muito bem como é que funciona, mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu acredito que ela consegue ajudar melhor que a gente, mas são notícias positivas, né? A gente vê que o Canadá aí está abrindo as portas mesmo e cada vez mais tem mais oportunidades e mais possibilidades para os nossos alunos, tá? Então, sem sombra de dúvidas, o Canadá tem sido a bola da vez para quem quer um curso de longa duração ou mesmo ficar, né, gente? Tem muita gente querendo ir, vai ficar e não quer mais voltar, então é uma ótima opção para os alunos de vocês. E aí a gente vai. Oi, desculpa, Bru, Flá, antes só pode de ir. você entrar nesse slide, se você puder voltar um pouquinho, só para a Volto. galera que Ai, já meu está Deus, foi. totalmente vacinada, tá? O novo update que a gente Ah, verdade. teve é que o aluno não vai precisar cumprir nem mais aqueles 3 dias obrigatórios do DA, da acomodação de quarentena, dos 3 dias a acomodação aprovada pelo governo, tá? Essa é Sim. uma mudança que houve ontem, no final da tarde. Nós ainda não enviamos para vocês o anúncio formal, a gente está trabalhando nessa comunicação, mas o update o resumo da ópera quem recebeu as 2 vacinas, as 2 doses das vacinas, qualquer uma que está na lista aprovada pelo governo canadense, desde que seja até 14 dias antes do embarque do aluno, ele não vai mais precisar fazer nada de quarentena. Ele continua precisando apresentar o certificado de vacinação traduzido, juramentado para inglês, tá? Ele vai precisar fazer o PCR 72 horas antes do horário do voo, não do dia do embarque, do horário do voo. Esse teste tem que estar negativo. Chegou no Canadá, no Port of Entry, no aeroporto, ele vai colher uma segunda amostra do PCR, tá? E aí ele vai para a acomodação que ele organizou. O que acontece? A hora que esse PCR sair o resultado, e isso pode levar até 72 horas, dando negativo, o aluno está apto a iniciar na escola presencialmente, aí não vai precisar fazer quarentena. Ponto de observação: se por acaso o aluno chegou domingo e o PCR dele não ficou pronto ainda, esse que ele vai coletar na chegada do Canadá, ele vai iniciar online os primeiros dias até que o teste PCR dele chegue negativo para essa segunda coleta. E a outra observação o governo, apesar de anunciar esse protocolo, ele deixou claro que o aluno vai precisar ter um plano de quarentena como plano B, tá? Como backup, caso na entrada no Port of Entry o oficial de imigração julgue que ele não se enquadra nesses requisitos para ser isento da quarentena, ok? Então, assim, mais detalhes sobre esse protocolo, a gente pede que vocês aguardem a nossa comunicação oficial, que está sendo trabalhada nesse momento. Mas é uma notícia ótima para quem já está vacinado com as 2 doses da vacina, ok? Bru, a gente tem 3 perguntinhas aqui que eu acho super legal já Isso que eu ia falar, falar. antes da gente já iniciar para o próximo slide, tá? A Vanessa Sim. perguntou aqui se o nosso PE foi online, será mantido ou se tem prazo para encerrar. A princípio, Vanessa, a gente vai entregar o PE ou o General English, as 2 opções, até o final de 2022. Essa é a estimativa, tá? O Greystone College vai retornar às aulas presenciais a partir de setembro desse ano. Então, todos os alunos que já estão matriculados, tá, para o intake desse ano, eles vão precisar chegar no Canadá a partir de setembro para as aulas presenciais. Pergunta aqui da Júlia. Por que Toronto não está aceitando aulas diurnas? Júlia, acho que você se refere a alguns programas do Greystone College, né? O que acontece? A província de Ontário ficou muito tempo em lockdown por conta de novas ondas do vírus, tá? Tanto que, por isso que só na próxima segunda-feira que eles estão retomando as aulas presencialmente. Por conta disso, o volume de embarque de alunos diminuiu bastante. Então, temporariamente, nós suspendemos esses programas para 2021, mantemos os evening, tá? Mas eles retomam agora em 2022. Então, vocês podem fazer a matrícula sem problema nenhum, já está rolando tudo isso, tá? E a pergunta do André, ele se refere que, por hora, somente com study permit, que pode ingressar presencialmente no Canadá. Correto, André.
Então, somente alunos que vão estudar uma escola que tenha o DLI, então faça parte da lista de instituições designadas pelo governo, que tenha o plano de quarentena aprovado pela província específica, e nós temos em todas as nossas províncias, e o aluno precisa ter um study permit aprovado também. Ainda não está valendo para o ETA e nem o visto de turista. E aí, puxando o gancho de uma outra pergunta muito frequente, alunos de curta duração ou só de idiomas podem viajar com o study permit? Pode. O Language Canada e o CIC vêm enviando várias comunicações a respeito de que o aluno pode sim aplicar para um study permit sendo short term, e aí a Elisa pode falar sobre isso também, tá? Vamos lá. A pergunta da Sheila, estão aceitando todas as vacinas? Não, Sheila, tem uma lista lá no governo. Na primeira comunicação que a gente enviou, já na semana passada, tem um link que mostra, mas o resumo é, por exemplo, a do Butantan, a Coronavac ainda não está sendo aceita pelo governo canadense. A Pfizer está, a AstraZeneca está, a Janssen Moderna, também, a Moderna, né? Então, tá lá na lista direitinho, tá certo? A Bia está nos perguntando o seguinte, sobre documentação de embarque, você pode confirmar se o certificado da vacina deve ser traduzido juramentado? É isso mesmo? Correto, Bia. Porque precisa estar com a tradução juramentada para o inglês, tá? Para ser apresentado na imigração. Pergunta da Daniela. Quando a pessoa chega totalmente vacinado, mas com um acompanhante sem vacina, é obrigatória a quarentena de 14 dias? Mas não é obrigatório hotel. A gente está aguardando mais detalhes sobre isso, tá, Dani? Então, aguarde a nossa comunicação, gente. São muitos detalhes, muitos detalhes, eles mudam o tempo todo, então a gente está aguardando também, nem a gente sabe muito bem como é que vai acontecer, mas em breve a gente vai ter a comunicação oficial, tá? Desculpa, a Dani está esclarecendo aqui que era um comentário e não uma pergunta. Obrigada por compartilhar, Dani. Bru, pode então passar para o próximo. Bora lá então, minha gente, dá sequência aqui, que tem bastante coisa. Primeiro, a gente vai falar da nova opção que a gente está oferecendo não, né? A partir de janeiro de 2022, primeiro intake é no dia 31, a gente vai oferecer uma nova opção do curso de marketing digital no Greystone, Toronto e Vancouver, tá? Então, como vocês, né, quem não teve a oportunidade de vender ou não teve a oportunidade de conhecer o programa, a gente estava oferecendo 2 programas, né, na área de digital marketing, sendo que um era para web design, então design e gestão de website, e o outro era de social media, né? O que a gente vai fazer com esses 2 cursos? Cada um dos cursos tinha duração de 88 semanas, só no período noturno a gente oferece, tá? Então, eram 48 semanas, desculpa, de acadêmico e 40 semanas do prático, do co-op no final. Então, no total, davam 88 semanas, cada um deles, né? Tanto web design quanto social media. O que a gente vai fazer a partir de janeiro, né? Do dia 31 de janeiro do ano que vem? A gente vai oferecer um diploma de profissional de marketing digital. Então, esse curso, ele vai englobar as 2 áreas que a gente tinha em cursos separados, né? Então, o aluno, ele vai ter uma formação completa de gestão e design de website e das mídias sociais, tá? Então, vai ser um curso de duração de 130 semanas, né? 72 semanas, eu estava fazendo as contas para ver se não estava errado. São 72 semanas de parte acadêmica e 58 semanas de prático, que é o co-op, tá? O estágio prático. Então, no total, vão ser 130 semanas de programa. Mesmo conteúdo, tá? Dos 2 cursos separados, a gente só juntou em um só, para o aluno que quer ficar mais tempo no Canadá, que quer ter a formação completa, né? De repente, a Elisa pode falar se existe alguma possibilidade, o que facilita o aluno ter um curso, né, dessa duração, né, em Toronto e Vancouver. Lembrando que eles vão ter a permissão de trabalho, né, então 20 horas semanais no período acadêmico de aulas e 40 horas semanais no período do co-op, do prático. Então, assim, para o aluno que quer ficar mais tempo, que quer ter uma formação completa, já englobada num curso só, esse profissional de marketing digital é uma opção super bacana, e o nível de inglês ele não é tão alto, né, Flá? Então, a gente, às vezes, vê que muitos alunos brasileiros têm um pouquinho de dificuldade na parte de speaking, porque a gente não pratica, então, às vezes, acaba tirando uma nota mais baixa, mas tem opção, tá? O curso de marketing digital, ele exige o nível I3, que são 2 níveis abaixo do avançado, né?
E que Então é uma acomoda bem ótima o perfil opção. do brasileiro, como você disse. E Exatamente, é. para somar o que a Bru falou aqui também, esse programa, ele vai ter um preço que se você somar, se o aluno fosse fazer os 2 diplomas separadamente, ele sai muito mais acessível. Então, mais uma Sim. economia, e a gente fez aí uma super promoção de lançamento, preço final para esse programa. O Digital Marketing Professional, seja em Vancouver, Toronto ou Montreal, $10.950 canadenses, já com taxa de material e taxa de matrícula. Bora vender, Sim. gente, tá? Gente, esse curso tem mais de 2 anos de duração, em um ano tem 52 semanas. Esse curso vai ter Exatamente. 2 anos e meio, quase 3 anos. Então, assim, por um valor de $10.900, né, para o aluno ter uma formação completa na área de marketing digital, que se já era forte, com a pandemia deu um boom, assim, que a gente não consegue nem acompanhar todas as coisas que estão acontecendo no mundo digital, é uma super oportunidade para os alunos de vocês, tá? Deixa eu só Exatamente. Tem ver se tem algumas alguma perguntinhas aqui, Bru. pergunta. Pergunta do Pedro. Só para confirmar, os cursos anteriores de Digital Marketing de Vancouver e Toronto continuam a existir. Então, agora a Sim. gente tem 3 opções na área de Digital Marketing em Vancouver e Toronto. O Social Media Professional, que já existia, Web Management and Design, que já existia, e agora o Digital Marketing Professional, que é o completão, a soma dos 2 programas, ok? Também Exatamente. para a galera tá perguntando aqui se o novo programa de Montreal será elegível ao PGWP. Nós vamos falar sobre ele agora, mas lembrando que Vancouver e Toronto, pelas regras da província, um college privado, mesmo tendo a designação do governo canadense, não dá elegibilidade para o PGWP. Entretanto, eu quero compartilhar com vocês o que os nossos alunos têm feito para as opções de Vancouver e Toronto. Não somente para os alunos da área de digital marketing, mas para as áreas de hospitalidade e business também. São 2 caminhos, basicamente, que eles têm seguido, tá? Quem pensa em emigrar para o Canadá através da parte acadêmica, da educação, do Greystone College Vancouver e Toronto, muitos dos nossos programas fazem articulação direta para diversos colleges públicos, tá? Que significa, de uma forma resumida, de eliminar créditos de um determinado curso de um college público, por exemplo, a Douglas, a Seneca, a Yorkville University, entre outros que a gente tem de articulação direta, que vai diminuir o tempo que esse aluno vai ter que estudar no college público para esse segundo programa, né, para ter o PGWP, e vai diminuir o investimento que ele vai injetar também no college público. Então, essa é a vertente acadêmica para o aluno que está pensando em Vancouver e Toronto. Então, ele acaba usando o Grayson College Vancouver ou Toronto como um pathway, tá? Porque ele já vai chegar pela porta da frente, estudando e trabalhando, fazendo um programa que vai articular créditos para o curso do college público que ele vai também. E a outra realidade dos nossos alunos, como dentro do Grayson College, em todas as localidades, nós temos o Career Center, que é o Centro de Desenvolvimento de Carreira e Empoderamento Profissional. Todos os nossos alunos, independente de qual área e de qual período, se ele é um período noturno ou um aluno do período diurno, todo mundo passa pela sua trajetória no Career Center, onde nós vamos ensinar como aplicar para uma vaga de trabalho, que tipo de profissional o mercado busca, como abrir a conta no banco, como tirar o SIM card, o CPF canadense para poder trabalhar, como escrever o seu resumê e a cover letter nos parâmetros canadenses, como se comportar numa entrevista. Nós temos convênio com empresas de diversos segmentos que divulgam semanalmente vaga de estágio e de trabalho, remunerada e não remunerada, que fica no job board do college e no job board do aplicativo My Greystone College App, que todo aluno tem, e para quem é aluno ILC, tem o My LSC App, tá? O nosso time de solo também faz diversos workshops de empregabilidade e career fairs. São 2 feiras grandes ao longo do ano, na primavera e no outono, e mini feiras que vão ocorrendo ao longo do ano, onde a gente traz as empresas conveniadas conosco para dentro do college, cada uma fica falando sobre as suas oportunidades, tá? E o aluno pode aplicar para o processo seletivo que esteja aberto naquela empresa, ali on spot, tá? Então, com toda essa ferramenta, com todo esse suporte, esse empoderamento que a gente oferece para os nossos alunos, a média de colocação de mercado de trabalho é muito rápida. Geralmente, em 2 semanas, eles já estão em posições já trabalhando, pela permissão do off-campus. Não precisa esperar o seu co-op chegar para você ter o suporte do Career Center, desde o dia 1 no Greystone College, tá? E aí, pelo convênio que a gente tem com a Incubate, a Incubate, quando o aluno chega no college, o nosso time de solo do Student Service, do Departamento de Suporte ao Aluno, marca o appointment, a consulta com o time da Incubate, né, que fica ali no nosso campus, que vai olhar o perfil daquele cliente e dizer o que você traz de bagagem, outros requisitos
E o que você vai estudar conosco no Greystone College, quais são as opções, o caminho das pedras, o norte que você vai ter para emigrar para o Canadá, caso seja o seu objetivo. Às vezes, um aluno tem opção A, B, C e D. E isso vai ser bom porque vai dar esse direcionamento para o aluno. Caso ele queira, ele pode aplicar com o Incubate, que tem taxas diferenciadas e com desconto para os nossos alunos. E nessa consultoria, a Elisa vai falar sobre certas profissões em categorias que ela vai explicar o NOC para a gente. E é legal porque a própria Incubate já dá esse guideline, essa é a orientação. Olha, você vai fazer um programa de digital marketing, se você trabalhar nessa, ou fizer seu co-op nessas posições aqui, isso pode te ajudar ou não. Então, esse é o caminho que ajuda os nossos alunos profissionalmente, porque com essa orientação da Incubate e do nosso Career Center, muitos alunos acabam sendo efetivados, recebendo uma job offer e o sponsorship. Então, os alunos de Vancouver e Toronto, embora a gente não qualifique para o PGWP, a realidade é que eles chegam lá, eles têm um caminho de uma vertente acadêmica através da articulação para college público ou a vertente profissional, sendo por uma job offer, sendo efetivado por uma sponsorship, tá bom? É isso. É isso aí. Acho que teve bastante gente perguntando do PGWP, acho que você deu uma passada legal, né? Que daí, nesse caso, gente, só para não confundir a cabeça de vocês, esse primeira parte é de Vancouver e Toronto, tá? Então, esse é o curso que a gente está oferecendo especificamente em Toronto e Vancouver. O de Montreal a gente vai falar mais para frente, tá? Então, são programas separados. O Vinícius perguntou se quem já fechou o curso de social media pode trocar para a opção do digital marketing mais completo. Desde que não tenha iniciado o programa ainda, pode fazer a troca, tá? Caso o aluno já tenha iniciado, aí precisa entrar em contato com a gente para a gente ver como é que pode fazer essa troca, né? Se é possível, como que a gente faz a parte burocrática internamente, tá? Mas se não tiver começado, não tem problema nenhum. Tá, e muitas perguntas sobre a questão do suporte da Incubate, o que é o serviço cortesia ou não. Assim que a gente chamar a Elisa, nós vamos pedir para ela explicar todos os serviços que fazem parte do convênio ILSA Greystone College com a Incubate, o que é cortesia, o que não é, tá? Então, lembrando que mesmo que não seja cortesia, tem desconto para os nossos alunos. Bora falar do programa novo em Montreal, Bru? Vamos, deixa eu só, tem algumas perguntas numa caixinha diferente aqui do Q&A. Acho que uma a gente já respondeu, o visto de partner. O Eduardo perguntou se a gente tem mais informações das parcerias com os colleges públicos. Eduardo, a gente tem bastante parceria, tá? São mais de 160 parceiros aí, além do Canadá, em outros países também, mas nesse treinamento especificamente, a gente não vai falar sobre as parcerias que a gente tem no programa de Pathway. Se você puder entrar em contato com a gente pode marcar uma reunião com você e a sua equipe para falar sobre esses programas, né, sobre os parceiros, e até chamar o nosso time de Pathway, né, se for necessário, para fazer um treinamento completo com vocês, tá? Mas nesse treinamento, nesse webinar de hoje, vai ser mais voltado para o Greystone mesmo. Isso, e lembrando também, Bru, que no site do agente, vocês que têm todo o acesso, na aba Também Programas, tem duas abas, Vocational e Language. Clique em Vocational, tem todos os programas do Greystone College. Quando você descer a tela, perto do rodapé, vai ter os flyers das articulações. Então, tem lá, Greystone College Articulation for Douglas College. Vai estar explicado qual é o programa que articula, quantos créditos, tem todo esse material também, tá? É isso aí. A sua pergunta, Eduardo, sobre as 4 semanas do Practicum, essas 4 semanas do Practicum são para o programa de Montreal. Como a Bru falou, a gente está falando do programa de Toronto e Vancouver, que o Co-op, esse novo programa, são 58 semanas, mas a gente vai falar sobre Montreal agora, ok? Tá. Vamos continuar, gente? A gente vai deixando as perguntas para falar mais para frente, tá? Só para não atrapalhar vocês aí no meio do dia também, senão a gente vai ficar aqui até 7 horas da noite, que a gente não gosta de falar, né, Flá? A gente não fala quase nada. Bora lá. Vamos lá falar no update, que acho que é o update mais esperado dos nossos agentes e alunos brasileiros do International Business em Montreal. Gente, o requerimento do nível de inglês vai cair a partir de janeiro de 2022. Então, antes os alunos precisavam ter o nível avançado 1, e a partir de janeiro, né, o primeiro intake de janeiro, no dia 31, o nível vai ser o intermediário 4. Então, do avançado 1, caiu para o intermediário 4, então fica mais próximo da média, né, que os alunos brasileiros tiram aí na avaliação do nível.
Então, esse acho que é uma coisa que a gente vem tentando, né, e vem querendo há bastante tempo, né, que acho que seria uma realidade mais próxima dos nossos alunos, assim, que facilitaria o processo para se matricular em Montreal. Então, essa é a principal novidade dentro do curso de International Business, tá? E Na também unidade de vai se aplicar para Vancouver e para Toronto, tá? Vancouver e Toronto. E aí, só para dar um pouquinho de background para vocês, o que, que a gente fez? De tempos em tempos, a gente revisa a grade acadêmica dos programas. Esse já é um programa que já está, né, em ensino, já está ativo há mais de 3 anos, então a gente faz sempre uma atualizada na grade, uma revisão, vê créditos, matérias que continuam em evidência, com alta demanda, o que ficou obsoleto a gente substitui por matérias, e por conta disso, tá? O novo, a partir do intake de janeiro, o nível de entrada vai ser o intermediário 4 para as 3 localidades, Vancouver, Toronto e Montreal. Isso, então se o aluno, por exemplo, for se matricular com vocês agora e tiver começando o curso em janeiro de 2022, né, for o intake de janeiro de 2022, já é o intermediário 4. Para os alunos que embarcam até o final desse ano, ainda está valendo o avançado 1, tá? Porque tem a parte burocrática por trás de todo o curso, junto com a província de Quebec, né, as regulamentações do Ministério da Educação. Então, até o final desse ano, a gente tem que manter o nível avançado 1, e a partir de janeiro, os alunos já podem entrar se tiver o intermediário 4, tá? Para quem já Então, está matriculado, não precisa refazer o teste, tá? isso, exatamente. Se tiver o intermediário 4, daí já é o nível de entrada, se o início for a partir de janeiro de 2022, tá? Então, só dando uma relembrada, né, para vocês, o curso de International Business Management no Greystone Montreal tem a duração de 36 semanas no período da manhã e tem a opção do período noturno de 64 semanas, tá? A parte do co-op, né, que a gente chama de prático, do estágio prático, não é igual ao que a gente tem em Toronto e Vancouver. Então, os alunos vão ter apenas 4 semanas de co-op, né, de prático, no final da parte acadêmica, independente da duração do programa. Tá? Então, se ele escolher o período da manhã, que é mais curto, ou o período da noite, que é mais longo, invariavelmente vão ser as 4 semanas de prático no final da parte acadêmica, tá? Nesse caso Ele não é também, longo como o co-op lá em Vancouver e não, Toronto, né, Bru? e por isso não é possível que o aluno contrate só a parte acadêmica, tá? Então, enquanto em Toronto e Vancouver a gente tem a opção do aluno contratar só a parte acadêmica sem o co-op, em Montreal é um pacote fechado. Tá? Então, são só 4 semanas, não é uma grande diferença assim. Então, ele é vendido como um pacote, não é possível separar as 2 experiências e continua com a mesma permissão de trabalho, tá? 20 horas semanais durante o período de aula e férias, e durante as 4 semanas de prático, 40 horas semanais, sendo que 20 são específicas do estágio, tá? Então, precisam ser na área que o aluno está estudando. Um pouquinho mais para frente, a gente vai falar sobre as posições que os alunos conseguem durante o co-op, a gente vai falar sobre o salário mínimo, onde o estágio é remunerado, onde não é remunerado. Então, a gente já vai passar essas informações mais detalhadas para vocês um pouquinho mais para frente, tá E quase só lá. para relembrar, né, Bru, para quem está perguntando aqui, no Greystone College Montreal, como a província de Quebec tem entendimento diferenciado das demais províncias, tá? Por isso tem sido um dos programas mais vendidos no último ano. Lá nós qualificamos oficialmente para os mesmos pacotes de benefícios que um college público. Quais são eles? O aluno chega com visto de estudante, permissão para o trabalho, ok. Se ele tem o cônjuge, pode ir com visto de partner, o Open Work Permit. Então, o cônjuge vai poder trabalhar full time, né, 40 horas por semana remunerado. E o legal é que os filhos em idade escolar, lá em Montreal, têm direito a ir como dependente e estudar gratuito no ensino público canadense na idade escolar dos 6 aos 18 anos, tá? Mesmo se o pai ou a mãe que vai estudar com a gente no Grayson College Montreal tiver que fazer PEFA e LSM em Montreal antes. Então, o grande lance que você tem que apresentar para o seu cliente é que a economia que essa família está tendo de pagar uma escola particular no Brasil ou um high school no Canadá já paga o intercâmbio da família toda. E a cerejinha do bolo é que esse programa ele dá elegibilidade ao PGWP, ao Postgraduate Work Permit, que é aquele visto aberto de trabalho que a Elisa vai falar, né? O programa do International Business Management, o IBM, ele tem dado elegibilidade de 9 a 12 meses, tá? Enquanto o novo programa vai dar uma elegibilidade maior, tá? Que a gente vai falar de até 2 anos. Então, assim, são os programas que Montreal é uma excelente porta de entrada, especialmente porque é uma cidade bilíngue, as placas estão nos 2 idiomas, as pessoas falam os 2 idiomas, não precisa falar francês para morar em Montreal.
por isso os nossos programas são em inglês. O aluno do Grayson College Montreal, ele também é elegível a entrar no programa do governo de Quebec de francilização, é um programa de estudo gratuito do francês que o governo de Quebec oferece para os alunos do Grayson College de Higher Education lá na província do Quebec, tá? Então, ele dá entrada no processo online e faz esse tipo de ensino. As crianças vão crescer trilíngues, então, e o legal é que o PGWP eles vão poder usar em qualquer parte do Canadá. E aí a Elisa vai falar para a gente onde os alunos têm ido, né, normalmente. Então, essa é a grande sacada que vocês têm que ter aí na ponta do lápis, porque quem já sabe, né, falar sobre vender esse programa, para vender um novo programa é a mesma coisa, só aumenta o tempo de PGWP e de programa também, aí. ok? Deixa eu responder umas perguntas aqui, Flá. A Natália perguntou se os alunos que já estão matriculados na ILSC mais o Greyston, com o intermediário 4, já podemos ajustar para o Greyston? Já, desde que não tenha começado a ILSC, tá? Nem o Greyston. Então, assim, sempre que o aluno não tiver iniciado o programa, a gente pode mudar o programa de um para o outro, a gente pode ajustar as semanas de PEFOI, né? Se não tiver com processo de visto e nada mais, a gente olha caso a caso, mas é possível fazer alteração, tá? Caso o aluno já tenha dado entrada no visto, às vezes é um visto diferente, já tenha começado a parte do PEFOI, por exemplo, aí a gente precisa analisar caso a caso, tá? Se só mandou a matrícula, ainda não começou nenhum dos dois cursos, a gente consegue mudar sem problemas, tá? Tem uma pergunta da Priscila aqui, Bru. Ao realizar o curso noturno, tem possibilidade de PGWP ser maior? Não, porque o que acontece, até é importante, Vancouver e Toronto, vocês vão observar que o programa Evening tem o dobro de duração do diurno. Por quê? O programa diurno, tá? Ele não tem break dentro dele. As matérias são ciclos ininterruptos. Vamos supor que a primeira matéria que estou estudando é marketing. Terminou, eu vou para finanças, já começo ali em seguida. Só para Natal e Ano Novo. Enquanto o Evening, ele é mais parecido com o VET na Austrália, porque o Evening em Toronto e Vancouver, as matérias são ciclos modulares de 6 semanas, e entre o término de um ciclo e começo da próxima matéria, o aluno tem 2 semanas de break. Então, ele estuda 6 para 2, estuda 6 para 2. Por isso, ele é mais longo, tá? Tem essas 2 semanas de break de intervalo a cada ciclo, que ele pode trabalhar full time, mas o número de horas aulas de conteúdo acadêmico é exatamente o mesmo em Vancouver e Toronto, diurno ou noturno, e em Montreal também. E a elegibilidade do PGWP, tanto para o diurno como noturno, para o caso do IBM em Montreal, ele dá tanto para o programa noturno como diurno o mesmo período, porque ambos entregam 900 horas de grade e conteúdo acadêmico, tá? E lembrando que os programas de Montreal, tanto o International Business Management como o novo programa, que é o Digital Professional, ele é da categoria Attestation of College Studies. Ele é um programa da sigla ACS, tá? Que é um tipo de estudos de ensino superior diferenciado lá no Quebec também. Desculpa, Bru. Isso aí. Imagina, não, vamos lá. Quanto mais informação, melhor, gente. Pode continuar mandando pergunta. É bom que às vezes a dúvida de um é a dúvida de outros, né? Então a gente vai tirando todas as dúvidas. A Roberta perguntou se no curso de marketing de Montreal, o PGWP é de até 2 anos ou de 2 a 3 anos? Até 2 anos, tá? De 1 ano e meio a 2 anos. Tanto diurno e Professional. E o outro, o IBM, é de 9 meses até 12 meses, ano. tá? Isso. A Ida está perguntando se o meu lead finalizando o PE foi em outras escolas, se o certificado é aceito nos cursos do Grayson College. Não, ele precisa fazer o PROLA mesmo assim. A gente só aceita teste de proficiência válido, oficial, IELTS, Cambridge ou TOEFL, ou o nosso PROLA teste, ok, Ida? É isso aí. E do Eduardo está perguntando, né, do valor promocional. Esse valor de $10.950 canadenses, ele é do programa novo Digital Professional em Vancouver, Toronto ou Montreal, valor final para o cliente, já com a taxa de matrícula e a taxa de material. É isso aí. E só para vocês diferenciarem os valores, o IBM em Montreal é 8.150 o período da manhã e 8.350 o período da noite, tá? Então, 850 e 8.350, válidos até o final de agosto, tá? Vitória, sim, respondendo a sua pergunta, o programa de International Business Management em Montreal,
sim, ele tem as 900 horas acadêmicas, por isso ele dá elegibilidade ao PGWP, tanto diurno como noturno, e o programa novo de Digital Professional tem mais horas, são 1.005 horas acadêmicas, tá? Isso. Deixa eu só. A Paula tá mandando aqui os valores, é isso, 850 e 8.350 para o O período da IBM. noite. Isso, o E IBM. aí, O pessoal, Digital lembrando que as Marketing é nossas 10. promoções vocês têm acesso no site do agente, ilc.com.br ou .com, Partners Login, tá? Resources, Promotions, vocês já têm todo acesso, a gente manda também pela newsletter e pode nos acionar, eu e a Bruna a gente manda para vocês também, ok? Mas sim, os valores que a gente está divulgando agora para esse final para o cliente. Isso, e já está incluso taxa de matrícula, material e o tuition, tá? Então, todas as taxas inclusas, tanto no IBM quanto no Digital Marketing. Gabriel perguntou se no Advisor já está com valor promocional. Deve estar, tá? Nós não somos responsáveis por atualizar, mas quando a gente lança um programa com valor novo, normalmente já está cadastrado no Advisor. Se alguém Eu sei que tiver essa semana eles estavam dificuldades, trabalhando nisso, tá, gente? Se por acaso vocês procurarem esse programa e não encontrarem, me aciona, eu aciono a Bruna e a isso gente aí. solicita aí, tá bom? Então vamos lá, minha gente, que tem assunto ainda hoje. Eu coloquei aqui, na verdade, a gente queria que vocês tivessem a visão de quão diferentes são os dois cursos, tá? Tanto o IBM quanto o marketing digital. Porque às vezes o aluno vai só na questão do nível, né, e tudo mais, mas são cursos que tratam de assuntos bem diferentes, né? Então são dois perfis completamente diferentes. Quem faz o IBM vai aprender muita coisa de logística, exportação, e-commerce, internet, negócios internacionais, né? Então tem uma abrangência muito grande, muito completa dentro da área de negócios, né? Então vai ter logística de transporte, estudo de marketing mesmo, de mercado. Então, assim, engloba uma série de outros assuntos que a parte de digital marketing não vai ter. Tá? Então, como os dois programas estão com um nível bem próximo um do outro, é legal vocês entenderem exatamente o que a gente entrega em cada um dos programas, para vocês conseguirem orientar os seus alunos, né, e oferecer o curso que melhor serve aí o perfil de cada um deles, tá? Então, a gente só destrinchou aqui algumas das matérias que são lecionadas, né, no curso de Do International IBM. Business, mas se vocês entrarem no nosso portal de agente, no flyer do programa, tem essas matérias e o que é ensinado, né, o que é lecionado dentro de cada uma delas. Então, O tá mais overview do completinho IBM, lá. galera, a galera de transporte, logística, Comex, exportação e importação, relações internacionais, e-commerce, gerenciamento de projetos, tem direito internacional, tem também gestão de negócios, business, administração como um todo, enquanto o digital marketing é todo voltado para essa outra área. Então, como a Bru falou, são áreas diferentes, tá? Com um perfil que é isso que você precisa identificar para o cliente. Um não colapsa com o outro. Exatamente. Então, temos duas opções para dois perfis completamente diferentes de alunos agora, né? O que é interessante porque o aluno ele pode ter duas formações diferentes, né? Se ele quiser ficar mais tempo em Montreal. Então, são dois programas que vão abranger áreas bem diferentes. E aí a gente chega no nosso lançamento aí, o Digital Marketing Professional, que é o mesmo programa que a gente falou ali em Toronto e Vancouver, né? Que a gente juntou as duas áreas de mídias sociais e gestão e design de website em um programa só, e ele foi lançado também no Greyston Montreal. Em Montreal, a duração é diferente também, tá? Então, vão ser 76 semanas no total, sendo 72 da parte acadêmica e 4 semanas de prático ou co-op ao término da parte acadêmica. Por enquanto, ele vai ser oferecido só no período noturno, tá? Então, a gente não tem a opção do curso diurno. E também não é possível que o aluno compre separado só a parte acadêmica, tá? Ele vem num pacote, incluindo a parte acadêmica e a parte do co-op, do prático. Primeiro intake para esse curso, 31 de janeiro de 2022. O nível de entrada, assim como o Digital Marketing em Toronto e Vancouver, é o intermediário 3, tá? Então, está bem dentro do perfil dos nossos alunos brasileiros, aí numa área que está super em demanda, super em alta, não só no Canadá, como no mundo inteiro, né? Como eu falei, a gente só vai ter o intake na parte da noite, tá? Então, só vai oferecer o curso na parte da noite. E eles também têm a permissão de trabalho da mesma forma, tá? Então, 20 horas semanais no período de aula e 40 horas semanais no período de co-op ou prático no final,
tá? E daí a gente tem, óbvio, os benefícios que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. E aqui também a gente trouxe as matérias que são lecionadas, né, para vocês verem como é diferente, né? Então, um programa não anula o outro, né? São duas opções para dois perfis diferentes de estudantes. Então, na parte de marketing digital, ele vai estudar os fundamentos do marketing digital, parte de e-mail marketing, design de website, gestão, a parte de analíticas, né? As mídias sociais, como Facebook, Twitter, Instagram. Então, assim, é um curso totalmente diferente. Então, vocês têm que pensar que é mais uma opção, né? Ao invés de vocês estarem aí substituindo por aquele tem um nível de entrada mais baixo, vocês vão conseguir abranger mais alunos que têm vontade de estudar no exterior e oferecendo a possibilidade do PGWP e todos os outros benefícios que a província do Quebec proporciona, né, para os alunos que estão matriculados em colleges privados, tá? Aqui a gente trouxe, na verdade, um exemplo de posições que os alunos conseguem durante o período do co-op, né, ou do prático, tanto na área de marketing digital quanto na área de negócios internacionais, do IBM. Tá? Então, essas são as posições que normalmente eles conseguem, né, com o nosso auxílio, é claro. A Flá comentou anteriormente, a gente tem um departamento que é só para ajudar o aluno na colocação profissional, né? Não somente para a parte do co-op, mas também a partir do momento que ele chega no Canadá e ele precisa encontrar um trabalho para ter as 20 horas, né, as primeiras 20 horas semanais, a gente ajuda a fazer currículo, tem workshop para habilidade de entrevista. Então, aqui estão algumas das posições que eles conseguem aí, fazendo tanto o nosso curso de International Business, quanto o curso de Marketing Digital, para vocês conseguirem aí ilustrar, né, onde que eles conseguem trabalhar quando eles estão fazendo o estágio. E aí a gente tem a parte da remuneração, que é uma pergunta que sempre tem, né? Ah, mas o estágio vai ser remunerado? Vai ser não remunerado? Então, vamos lá. A remuneração do estágio, ela vai variar de acordo com a província, tá? Então, essas regras de remuneração, elas são ditadas pela própria província. No caso de British Columbia, onde a gente tem Vancouver, todas as posições de co-op, o prático, precisam ser remuneradas, tá? Então, o aluno, em qualquer posição que ele encontrar, ele vai ter uma remuneração e o salário mínimo é de 15,20 a hora, tá? Começou agora em junho deste ano. Em Toronto, a província de Ontário não exige, né, que todos os estágios sejam remunerados, então a gente tem opções com remuneração ou sem. De qualquer forma, o aluno vai ter acesso às vagas antes, né, e ele vai escolher se ele quer aplicar para uma vaga remunerada ou não. A questão das vagas não remuneradas é que às vezes tem empresas que são muito bacanas e não tem remuneração, né? Então, vamos supor, chutando aí, uma Amazon, o aluno vai conseguir um emprego na Amazon, na parte de logística, e, nossa, a Amazon é uma empresa super bacana de você ter no currículo. E ele vai ser um estágio não remunerado, tudo bem, é a experiência, mas vocês têm que lembrar que eles têm as outras 20 horas, né? Então, a parte do estágio vão ser só 20 horas das 40 que eles vão ter na parte do co-op. Então, mesmo que ele tenha esse estágio não remunerado na Amazon, ele continua com as outras 20 horas para poder trabalhar em qualquer outro lugar e seguir ganhando alguma remuneração no período, tá? Então, os alunos que optam pelos não remunerados é mais pela experiência, né? Às vezes pela empresa que eles conseguem, do que efetivamente por ter remuneração ou não. E aí, em Montreal, a gente também tem a opção de estágio remunerado ou não, a maioria não remunerado, porque são só 4 semanas, mas, da mesma forma, os alunos continuam com a permissão de trabalho das outras 20 horas off-campus, tá? Então, eles continuam tendo uma remuneração, mesmo que eles consigam um estágio não remunerado, tá? Quer adicionar alguma coisa aqui, Flá, na parte de estágio? Não, eu acho que é bem completo mesmo o que você já falou, Bru. Eu coloquei vários links aqui no chat, pessoal, onde vocês encontram os programas novos, tanto da área de business como da área de marketing. Salvem esses links no seu desktop já, por favor, tá? No término do treinamento, a gente vai compartilhar com quem participou a gravação e o PPT, tá bom? Isto aí. E aí, seguindo... Peraí, gente, que deu um bugzinho. A Flá também já comentou anteriormente das feiras que a gente faz no Greystone College, né? Então, é mais para vocês saberem o tipo de empresas que contratam, né? Quais são as empresas que normalmente contratam os nossos alunos, ou onde os nossos alunos conseguiram
colocação para a parte do co-op, tá? Então, tem empresas enormes, né, para os alunos que querem melhorar o currículo, são empresas ótimas para ter experiência, principalmente num outro país, né? Que a gente sabe que até o processo seletivo é diferente, então a vivência no ambiente corporativo do exterior, a questão da prática do idioma, questão de adaptação, né? Se o aluno tiver a intenção de voltar para o Brasil, isso vai contar muito e vai melhorar muito as oportunidades que ele vai ter aqui no Brasil quando ele resolver retornar, tá? A gente tem as duas principais, né, na primavera e no outono, mas a gente tem outras mini fairs aí ao longo do ano para suprir a demanda dos nossos alunos que terminam o programa, né, a parte acadêmica em outras datas. E aí, falando um pouquinho do nosso suporte, que a gente também já deu uma passada antes, a gente tem um time acadêmico de advisors, tá? Então, eles são único e exclusivamente responsáveis pelos nossos alunos. Então, qualquer problema, qualquer situação, qualquer dificuldade, qualquer informação que os alunos precisarem, eles têm o suporte do nosso time de advisors, tá? Então, eles são ali quem cuida de todas as questões relacionadas aos nossos alunos. Todos os alunos têm acesso ao Student Portal, então tem diversas informações sobre o curso, matérias, notificações, notícias importantes. Todos os nossos alunos matriculados no Greystone College têm acesso. O Career Center, que a Flá já falou também, que é onde a gente vai trabalhar com os alunos a parte da colocação profissional, né? Então, ajuda na formatação de currículo, cover letter, as habilidades para entrevista, posta as vagas que estão disponíveis. Para a parte do co-op, do prático, a gente acompanha, né, no período de processo seletivo, entrevista e durante o estágio também, né? Os alunos, eles têm que enviar relatórios semanais ou quinzenais para a gente controlar a parte do co-op, né, e ver se está indo tudo bem. As feiras de emprego, que a gente também já falou, e a gente tem um aplicativo chamado Keep Me Safe para todos os alunos do Canadá, onde os alunos têm suporte num aplicativo 24 horas por dia, 7 dias por semana, para saúde e bem-estar mental, né? Então, principalmente durante esse período de pandemia, para os alunos que ficaram lá, não conseguiram voltar, ou para os alunos que estão lá numa situação diferente, né? Que a gente nunca passou antes, onde as coisas mudaram bastante, eles têm esse suporte gratuito direto no celular deles, tá? Então, eles conversam com profissionais da área da saúde, e é um bônus aí para que eles recebem de forma gratuita, que também ajuda durante o programa. A gente tem a parte de visto, que a Elisa vai entrar daqui a pouquinho, já está para entrar, a gente tem que liberar ela para falar, e o Job Club, que na verdade é da Austrália, né? O Job Club nem é do Greystone, Canadá, mas funciona como o nosso Career Center no Canadá também, tá? E eu acho que eu vou chamar a Elisa, né, Flá? Senão Sim. não vai dar tempo dela Tem muitas perguntas relacionadas a participar. visto também. Eu estou colocando aqui no chat os requisitos para fazer a venda, tá? Do Greystone College Canadá. Então, o primeiro passo é, se o aluno não tem um teste de proficiência válido, um IELTS, não se preocupe. Você, agente parceiro, vai agendar para o aluno fazer o nosso Proa Teste, que é um link que vai para o e-mail dele de uso único, tá? Fazendo o teste, a gente vai saber se ele tem o nível para entrar direto no college. Se ele não tiver, quantas semanas de PEFA ele vai precisar fazer na ILSC. E aí é matrícula de combo, tá? Ele vai ser isento da taxa de matrícula da ILSC, vai ter um valor diferenciado pelo PEFA, que pode ser online ou presencial, e ele vai pagar do Greystone College a taxa de matrícula de $200 mais o programa da promoção, tá? Eu estou colocando os requisitos aqui para vocês no chat. Seja bem-vinda, Elisa, obrigada pela participação. Desculpa, a gente fala muito. Imagina, eu estava aqui, ai meu Deus, eu vou ter que sair correndo, eu não vou conseguir responder ninguém. Que bom que bom que deu tempo da gente conversar. Sim, a gente estava de olho no relógio, que a gente sabe, a Elisa tem outro compromisso, a gente conseguiu marcar com ela nos 45 do segundo tempo, então a gente correu um pouquinho para dar tempo dela conversar com vocês também. Maravilha. Eu vou fazer o seguinte, muito obrigada. Eu vou passar um pouquinho pelas mudanças, falar um pouquinho de SPS, que a novidade aí do momento, só para o pessoal ficar sabendo um pouco como que funcionam os requerimentos, e entrar nessa parte aí de Montreal, que eu acho que são as principais dúvidas. Sim. Você quer compartilhar a sua tela? Você vai precisar ou não? Eu acho que nem precisa, Bru, porque eu acho então tá. que deixar essa telinha aí do jeito que tá, vai funcionar legal para a gente falar sobre a parte de Quebec.
Bom, vamos falar um pouco, então, sobre SDS. O que é o SDS, pessoal? A primeira coisa é uma super novidade, muito legal que foi aberto para brasileiros, né? Na verdade, não só brasileiros, né? Para quem mora no Brasil, tem a possibilidade de aplicar para o Study Permit através do SDS. O SDS não é um novo visto, é simplesmente uma forma diferente do qual você pode estar submetendo para que você tenha uma aprovação, um nível de aprovação mais alto e para que o tempo de processamento seja mais curto, tá? Então, em vez de demorar 4 ou 5 meses, vai demorar em torno de 20 dias para ser processado. Então, isso é uma super diferença. Outro ponto que me perguntam muito, mas isso é só elegível para colleges públicos? Não, a gente já trabalha há bastante tempo com SDS, com diversos colleges públicos e privados, e desde que o curso ele tenha uma duração maior aí de 12 meses, ele é elegível, tá? Quais são os pré-requisitos para se qualificar para o SDS? O primeiro deles é o teste de proficiência na língua, então precisa de IELTS Academic, nível 6, em todos os bracketzinhos, né, para que você consiga ser elegível. Então, IELTS é um requerimento. Segundo ponto é comprar um GCI, que nada mais é do que você fazer um depósito junto a um banco canadense, né, e aí tem todas as explicações de como se faz isso. Então, de uma forma super simplificada, é colocar esse dinheiro no banco no Canadá, e esse dinheiro ele vai ficar lá preso até que esse aluno entre no Canadá, tá? Então, é uma forma de garantir que esse valor vai estar disponível para esse aplicante, para esse estudante, no momento que ele entrar no Canadá, ou seja, de fato, é para as despesas pessoais. Vinícius perguntou qual o valor. É $10.000 canadenses, mas esse valor pode aumentar se for uma família, por exemplo, né? Então, nada mais é, gente, no processo de visto normal, já é requerido que você comprove esses $10.000 mais o valor do curso, né? Isso já é um requerimento. O SDS, ele só pede que você faça a compra desse certificado para que eles tenham uma garantia maior de que esse valor ele vai estar disponível, tá? Então, para o SDS, precisa ter esse depósito. Terceiro ponto, o valor do curso do primeiro ano precisa estar pago. A Daniela perguntou como que faz o processo. Daniela, eu não vou ter tempo aqui para explicar para vocês, mas se tiver interesse, se o aluno de fato achar que for elegível para o processo, né, nem adianta a gente entrar nessa parte do DIC se não tiver um IELTS 6, por exemplo, tá? Então, não faz nem sentido a gente conversar sobre isso, tá? Mas se você tiver um cliente que faz sentido aplicar pelo SDS, a gente conversa depois em paralelo para ver como que funciona, a gente explica todos os requerimentos para estar abrindo essa conta, tá? Então, teste de proficiência na língua, depósito junto ao governo canadense. Terceiro ponto é o pagamento do valor integral do primeiro ano do curso. Só o IELTS Academic, tá, gente? Porque o curso é em inglês, só o IELTS Academic. LOA, tá? Do curso, certificado de conclusão do seu último curso no Brasil, né? Então, se você fez high school, ensino médio, bacharel, técnico, pós-graduação, a gente vai precisar desse documento também traduzido e juramentado. Teste, exame médico também vai precisar ser feito em advance, tá? Então, basicamente, é o teste na língua, o IELTS Academic, o depósito do dinheiro, a comprovação de que o primeiro ano do curso foi pago, o certificado e transcript do seu último curso efetuado no Brasil e o exame médico. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. E a carta de aceitação do college. Não, é basicamente isso, esses 6 requisitos, tá? Se for uma família aplicando junto, vai ser toda a família submetendo essa aplicação junto através do SDS.
e aí o aluno vai precisar ter essa comprovação para ser elegível, tá? Perguntas sobre isso? Deixa eu abrir aqui para ver. Nossa, várias, calma. Tem muitas perguntas. Tem uma até numa caixinha que está separada, nem está no chat normal. Você quer que eu vá lendo as perguntas para você ou você está se achando lembrando aí? que a gente precisa focar também em falar sobre o CAC em Montreal e o pacote de serviços cortesia, tá, pessoal? Muitas perguntas de visto e imigração, vocês podem depois direcionar as perguntas. A Elisa tem um e-mail para suporte, tá, para vocês, então eu vou colocar aqui o e-mail deles. Então vocês podem entrar em contato no que for relacionado a produtos ILSA Greystone College Canadá, ok? Perfeito, isso aí, isso mesmo. Boa, Flávia. Então, quem tiver dúvidas depois com relação ao processo de SDS, eu acho que fica mais fácil mandar por e-mail, e aí a gente conversa por lá, até para não tomar muito nosso tempo aqui, tá? Com relação aos cursos novos, nada muda com relação ao processo, né? Então, para os programas de Toronto e Vancouver, continua aquela mesma história, aplica para o Study Permit direto, normal, sem problema nenhum. Os cursos de Toronto e Vancouver não são elegíveis para o PGWP, nem para o Open Work Permit, tá? Então, são cursos que não são elegíveis. Greystone de Montreal, por uma diferença de legislação da província, tem acesso ao PGWP e ao Open Work Permit, tá? A diferença também da Greystone de Montreal é que para cursos acima de 6 meses de duração, esse aluno precisa do CAC. O que é o CAC? Né? Na verdade, é um certificado que é necessário se obter junto à província de Quebec. Então, o CAC ele precisa ser submetido antes do Study Permit. O CAC leva em torno aí de 6 semanas para ser processado e ele é feito de forma online. E nós oferecemos esse serviço de forma gratuita, tá? A escola paga pelos nossos serviços para que a gente faça esse processo do CAC para vocês. Então, vocês não precisam se preocupar com relação ao CAC, ok? A única questão, ou algumas questões para a gente levar em consideração no processo do CAC, principalmente quando a gente fala de Greystone e LSC Greystone, tá? Então, se o aluno ele já tem a pontuação suficiente, né, de nível de inglês, para entrar no college diretamente, aí fica mais fácil. Por quê? Porque aí a gente começa o processo da aplicação do visto com pelo menos 6 meses de antecedência, porque precisa ser aplicado o CAC. Depois que o CAC for aprovado, aí você e o seu aluno vão ter a possibilidade de aplicar por conta para o Study Permit, ou vocês podem contratar também o nosso serviço para o processo de Study Permit, Open Work Permit, enfim, tá? Esse serviço de Study Permit, Open Work Permit do Brasil é pago, tá, pessoal? Não está incluso nos serviços gratuitos oferecidos pela escola, tá? Então, para alunos fora do Canadá, o único serviço oferecido de forma gratuita é a aplicação do CAC, tá? Quando o aluno está dentro do Canadá, existem vários outros serviços que são oferecidos. Então, a extensão do CAC, extensão do Study Permit, COP, Work Permit. Então, todos os serviços que estão relacionados à permanência desse aluno na Greystone, seja ela Toronto, Vancouver ou Montreal, eles são cobertos pelo contrato, tá? Mas eu quero estender o meu Study Permit, eu vou para outra instituição. Esse serviço vai ser pago porque vai estar sendo uma extensão para outra instituição. Então, sempre pensem nesse sentido, tá? Então, eu quero saber o que eu vou fazer depois que eu formar. Isso é um processo, uma consultoria, né, de imigração para depois que você finalizar o seu curso. Então, não se refere à conclusão do seu curso em si, tá? Então, sempre pensem nesse sentido. Desde que seja para que o aluno continue na instituição, vai ser atendido sem problema nenhum. Várias perguntas, calma. A Júlia está perguntando quanto tempo de processamento do CAC, Elisa, a partir da aplicação.
Em torno de 6 semanas a partir do momento que o CAC ele é submetido, tá? Então, o CAC leva em torno de 6 semanas para ser processado, e aí depois disso, uma vez que ele é aprovado, aí sim pode ser submetido o Study Permit. Está levando aí de 3 a 5 meses, dependendo da localização e da possibilidade de fazer o exame médico e biometria. Aí ela pergunta também, quem aplicou o visto com college para Toronto, pode mudar para um curso em Montreal e aplicar o CAC? Pode sim, tanto o aluno estando no Brasil quanto ele estando no Canadá, tá? Só precisa ter cuidado com a questão da data de início do curso, porque esse aluno ele só vai poder iniciar o curso em Montreal quando o CAC for aprovado, tá? Então, não tem problema fazer a mudança, mas só tem que se atentar à data de início. Perfeito. É simples, rápida a troca do visto de estudante para o PGWP? Não é que é simples e rápido, né? É um processo que é feito e submetido junto à IRCC, então não é um processo tão simples, né? Na verdade, a gente brinca e a gente fala, na verdade, que é uma das principais mudanças que o aluno vai fazer na vida dele no Canadá, é sair do status de estudante e ir para o status de worker, né? E por que isso? Porque o PGWP você só é aprovado uma vez na vida, né? Então, depois que você obteve o PGWP, você não pode obter novamente. Então, é muito importante que se tome muito cuidado nessa mudança do status de estudante para worker, porque se der algum problema, por exemplo, o tempo, a duração do PGWP, ou algum problema nessa aplicação, pode ser que isso acabe afetando, tá? E aí o valor do PGWP, depois é só mandar um e-mail para a gente que eu passo esses valores para vocês. Tem uma pergunta da Priscila. Em Quebec precisa do CAC para o CDS? Vai precisar. De novo, o SDS é o processo de visto, né? Para que essa pessoa seja elegível para ele, tem aqueles pré-requisitos, mas o curso em si também tem os pré-requisitos, né? A província, digamos assim, né? Então, se ele aplicar direto pelo SDS sem ter o CAC, vai ser negado. Por quê? Porque para ele ser elegível para a aplicação do Study Permit em uma instituição na província de Quebec com mais de 6 meses de duração, o CAC ele é mandatório. A Cristiane está perguntando se vocês ajudam na aplicação de PGWP. Sim, né? Sim, fazemos a aplicação, mas não é serviço complementar oferecido gratuito, tá? A gente faz todo o processo sem problema nenhum, mas é um serviço pago. Como fica a aplicação de dependente se o estudante aplicar pelo SDS? A aplicação de dependente vai junto, tá? Então, como eu falei, o processo de Study Permit, ele é muito similar ao já feito normalmente, né? A única questão é que esses outros 6 pontos que eu mencionei são pontos que vão garantir que você seja elegível para essa forma mais rápida de processamento, tá? Mas isso não quer dizer que esses 6 pontos são as únicas coisas que vão ser requeridas. Existe um zilhão de outros documentos que vão ser necessários para você conseguir aplicar para o seu Study Permit, tá? Para o SDS, existe requerimento para que você seja elegível, ou seja, se você não tiver aqueles 6, você nem se torna elegível para o SDS e tem que ir pelo processo normal de visto. Bom, CAC, é isso para quem vai direto para Greystone, tá? Que não precisa de Pathway. Aplica para o CAC, depois aplica para o Study Permit, seja SDS ou não SDS, tá? Para aqueles alunos que precisam do Pathway, se precisou de Pathway, esquece SDS, tá, pessoal? SDS é só para aqueles alunos que têm IELTS nível 6, ok? Então, se o aluno precisa de Pathway, consecutivamente ele já não será elegível para o processo de SDS, tá? Alunos que precisam de Pathway. Se o curso de Pathway tiver duração de mais de 6 meses de duração, ele vai precisar de um CAC e de um Study Permit com base na carta de aceitação da ILSC, ok? Só o IELTS. Só o IELTS acadêmico. IELTS acadêmico, isso.
Perdi o fio da meada. Deixa eu fechar aqui, senão eu fico lendo as perguntas. Se o curso for de 6 meses ou mais, vai precisar de um CAQ, de um CAC e Study Permit só para o curso de línguas, tá? Se o curso de línguas, né, de Pathway, ele tiver uma duração menor, aí a gente precisa alinhar como é que vai ser feito esse processamento. Por quê? A forma como o MIF, que é o órgão que faz o processamento do CAC, entende, é que esse aluno, com uma carta de aceitação do Pathway e uma carta condicional do college, ele ainda não foi aceito 100% no college, e o curso do qual ele vai fazer antes tem duração menor que 6 meses, ou seja, não precisa de CAC. Então, a gente teve aí uma onda de vários problemas com alunos aplicando para o CAC com cartas condicionais, tá? Para evitar que isso aconteça, porque diferente do Study Permit, o CAC, se ele for negado, o aluno fica 6 meses impossibilitado de aplicar para o CAC de novo, tá? Então, para evitar que isso aconteça, existem duas opções. Uma, esse aluno faz o curso de Pathway online, que seria o melhor dos mundos, porque ele consegue fazer o curso de casa, ele não tem gasto a mais por estar morando, né, no Canadá, porque como aluno de línguas, ele não vai ter a possibilidade de estar trabalhando, tá? Então, é a possibilidade de juntar essa grana aí. E, se eu não me engano, o valor do curso ele é mais barato também, né, Flávia? Correto. Então, o ideal seria, faz o curso de Pathway online, terminou o curso de Pathway, a escola emite a carta sem ser condicional da Greystone, e aí a gente dá seguimento no processamento do CAC e do Study Permit, tá? Se o aluno falar, não, eu quero de qualquer jeito fazer o curso presencialmente, então, nesse caso, precisaria aumentar o número de semanas para que ele seja elegível para o CAC com base na carta de aceitação do curso de inglês, e aí depois de dentro do Canadá, quando ele terminar o curso de Pathway, a gente faz a mudança do CAC dele e a extensão do Study Permit. Ambos os serviços são cobertos pelos serviços oferecidos de forma gratuita para os alunos, tá? Então, eles só pagariam pelas taxas de governo, ok? Então, basicamente, se o aluno precisa de Pathway, ou ele faz online, ou ele tem que fazer mais do que 24 semanas, tá? Então, eu vi que a Daniela mandou aqui 26 semanas, tá legal. 26 semanas vai precisar de CAC, a gente aplica para o CAC, aplica para o Study Permit, depois de dentro do Canadá, a gente faz a mudança desse CAC e a extensão desse Study Permit. Vamos ver as perguntas. Tem uma pergunta da Raquel em relação à duração do PGWP para o curso de Marketing Digital no Greystone Montreal. Então, como o curso é novo e ainda não, pelo menos para nós, né, e obviamente ninguém ainda conseguiu aplicar para o PGWP para saber a duração que eles vão dar, por lei, se o PGWP reflete a duração do curso, né? Então, por exemplo, o outro curso de IBM da Greystone de Montreal, apesar do curso ter 9 meses de duração, a grande parte dos PGWPs que nós aplicamos tiveram a aprovação para 12 meses, tá? Como esse curso é novo e a duração dele é maior, a gente ainda não tem dados, fatos, para falar para vocês qual vai ser exatamente a duração do PGWP que vai ser oferecido, mas com certeza vai ser pelo menos a mesma duração do curso. É isso aí. Deixa eu ver se tem tem uma mais pergunta perguntas. da Roberta aqui, ó, que é bem legal. No caso do Attestation of College Studies em Marketing, de 76 semanas em Montreal, vejo que a opção mais interessante para se candidatar para um programa de imigração depois seria através da vertente PEC de trabalho, que exige 2 anos de experiência de trabalho na província. Isso procede? Você acha que esse curso seria uma boa alternativa para tentar o programa PEC na vertente de trabalho? Vamos lá, vamos por partes, tá? Primeira questão é,
O curso ele tem 2 anos de duração, mas a carga horária dele não é de mais de 1.800 horas, tá, pessoal? Então, é isso que a gente tem que se atentar. O curso, apesar dele ter 2 anos de duração, ele tem 900 horas de duração, ou seja, ele é elegível para o PGWP de 12 meses, não de 2 anos, tá? Não de 24 meses. Logo, não vai ser elegível para o PEC trabalho, tá? Pode ser que o spouse consiga aplicar através do PEC trabalho, se ele conseguir trabalhar os 24 meses, porque enquanto um vai estar estudando, o outro vai estar trabalhando. E aí, no segundo ano, vai ter PGWP para quem estudou, e o spouse vai ter a possibilidade de estender essa permissão de trabalho, tá? Então, pode ser que exista essa possibilidade do cônjuge se tornar elegível para o PEC trabalho, mas existem outros requerimentos para se tornar elegível, tá? Então, tem francês, tem várias outras questões aí que precisam ser verificadas, mas os cursos em si não vão ser elegíveis para o PEC. Se o PGWP fosse 2 anos e a pessoa conseguir obter 2 anos de experiência de trabalho e atingir todos os outros requerimentos, conseguiria sim. Roberta perguntou, né, do PGWP. Então, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Ó, e tem umas perguntas do CAC que eu acho legal. Eu vou falar as 3 e a Elisa fala sobre eles. A primeira aqui do Leandro, quais os requisitos para o CAC? Vivian e Leandro também perguntam, é obrigatório para cursos com mais de 6 meses apenas, tanto para inglês, sem college futuro vai precisar do CAC, ou também para Grayson College, se você puder explicar sobre o CAC, até porque, Elisa, é a questão de falar também dos serviços, né, que fazem parte do escopo dos serviços do nosso convênio. O CAC é um deles, para o aluno que vai estudar no Grayson College de Montreal, daqui do Brasil já se aplica também. Exatamente. Inclusive, o CAC, a gente está dando 2 opções para vocês agora, tá? Para agências. A gente preparou um guia de como se submeter o CAC por conta própria. Então, se vocês quiserem submeter por conta própria, a gente vai dar o guia e todas as instruções, caso vocês queiram fazer isso, né? Porque tem muita agência que prefere manter isso em casa, então não tem problema nenhum, a gente vai passar todas as instruções e ajudar vocês com o processo, ou a gente também pode estar submetendo a aplicação para vocês do CAC sem problema nenhum, tá? O único valor a ser pago são as taxas de governo, que é de $117 canadenses, que é referente à taxa, né, que vai para o órgão, e o tempo de processamento é de 6 meses. Documentação é muito similar ao do Study Permit, tá? Então, documentação referente à escola, documentação referente a esse cliente, então não tem muita mudança nesse sentido. Tempo de processamento em torno de 6 semanas, isso. E quem precisa de CAC? Todas aquelas pessoas que fizerem o curso por mais de 6 meses, seja ele de inglês, de francês, de college, tá? A única questão é que o nível do CAC, o CAC em si, o documento, ele vai ser diferente se a pessoa fizer um curso de línguas, em vez de fazer um curso de college, tá? Então, se a pessoa aplicou por um CAC utilizando uma carta de aceitação da ILSC, ele não vai conseguir utilizar esse CAC para começar a Greystone, tá? Ele vai precisar fazer a mudança de nível para conseguir iniciar na Greystone, e esse serviço de mudança é gratuito, tá? A escola paga pelo nosso serviço, o aluno só paga aquela taxa de governo de 117. Acho que eu respondi, então, né? resumindo, é que o aluno não vai pagar a taxa de despachante. Isso. Tá? Porque quem vai pagar é o Grayson College. Ele vai pagar a taxa consular no que diz respeito a esse serviço cortesia do CAC. Lembrando que tem que ser solicitado no ato da matrícula, tá? A CAC acima de 25 semanas, tá, Leandro? Então, desde que o curso seja acima de 25 semanas, a gente consegue dar entrada no CAC, ok? Aqui tem uma pergunta do Fábio, da Twizy. Montreal é interessante pelo PGWP concedendo os benefícios à família. No entanto,
Para isso se sustentar, é preciso que o estudante esteja... Esteja empregado no NOC 0 e 1. Podem falar sobre isso? Tá, vamos por partes. O PGWP ele é um documento federal, tá? Então, é uma permissão de trabalho aberta que pode ser utilizada tanto na província de Quebec quanto em qualquer outra província, tá? Quando você fala de NOC 0, A, B, C e D, você está se referindo ao processo de imigração, acredito eu, ou para o processo de extensão do cônjuge, né? Porque para que você consiga estender o Open Work Permit do seu cônjuge, você precisa estar empregado no NOC 0A ou B, ok? Esse é o primeiro ponto de dos pontos de elegibilidade para extensão do Open Work Permit do seu cônjuge. Para fins de imigração, apenas a experiência de trabalho adquirida no NOC 0A e B que se qualificam para o processo de imigração, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com a forma que esse PGWP vai ser utilizado, tá? Porque quando a gente pensa em imigração, existem mais de 60 programas de imigração, né? Então, 2 principais a nível federal e vários outros a nível provincial. Então, o lugar onde essa pessoa vai optar por utilizar esse PGWP vai fazer toda a diferença e vai impactar no processo de imigração, porque ele vai ter acesso apenas àquelas opções de imigração daquela província, além do governo federal, tá? Quando a gente pensa em governo federal, tem um principal programa para quem obtém experiência de trabalho no Canadá, que é o Canadian Experience Class. Nada mais é do que um programa de imigração que, para que você seja elegível, você precisa ter, no mínimo, 12 meses de experiência de trabalho qualificada, ou seja, NOC 0A ou B, obtida no Canadá, tá? Então, se o PGWP foi emitido por 12 meses, essa pessoa já precisaria estar empregada no NOC 0A e B no momento que esse PGWP for aprovado, para que ela consiga somar os 12 meses de experiência de trabalho e adquirir aí esses pontos extras para aplicar para o processo de residência permanente, tá? Então, o processo de residência permanente ele é muito individualizado, então o ideal seria sempre para aquelas pessoas que têm o interesse no processo de imigração é fazer uma consultoria para colocar no papel, entender desde o início quais são os requerimentos para se tornar elegível, quais são todas essas questões, né, de elegibilidade, requerimentos de cônjuge, de filhos, enfim, para que não tenha nenhum erro nesse processo, né? Principalmente se o PGWP tiver essa duração mais limitada de 12 meses, porque aí não dá muito tempo ali de manobra em caso, por exemplo, de não se ter um trabalho, de se perder o trabalho, ou enfim. Tá? Então, é importante organizar muito bem essa questão do planejamento de imigração para não ter nenhum problema. Gente, eu tô vendo que tem bastante pergunta aqui e a Elisa precisa sair porque ela tem um compromisso, senão a gente vai atrapalhar ela e a gente também já está com vocês aqui, vai fazer 1h30. Então, todas as perguntas que vocês tiverem relacionadas ao CAC, à vista, aos processos, se vocês puderem, por favor, enviar por e-mail da Elisa, se quiser colocar a gente em cópia, ou se quiser entrar em contato com a gente pode marcar uma reunião, tá? Quem sabe, né, como esse webinar aqui rendeu, né, em questões que saiu o SDS e tudo mais, de repente a gente consegue marcar em alguma outra data, focado só nisso, né, daí a gente tira parte do programa e a gente entra mais nas questões do CAC, do visto, as questões do PGWP, porque aí a gente consegue ter mais tempo, né, para tirar as dúvidas, a Elisa também consegue, porque são assuntos que, né, é muito detalhe, é muita informação, são muitas opções, então, para vocês conseguirem ter as informações completinhas, quem quiser já pode enviar um e-mail para a Elisa, né, se quiser enviar um e-mail para a gente também pode, se bem que a gente sempre consulta a Elisa, então vai dar mais ou menos no mesmo, e aí de repente a gente conversa com a Elisa e monta um outro dia um webinar só para tirar as dúvidas relacionadas à parte de visto, tá? Porque aí a gente consegue responder todo mundo com calma e trazer mais informações para vocês, tá bom?
Ótimo. Acho que vai ser melhor assim, a gente marca depois, então, um outro bate-papo voltado mesmo para falar sobre essas questões de CAC, talvez Flávia e Bruna, até a gente trazer alguns estudos de caso para eles entenderem melhor como que funciona e obviamente falar sobre PGWP, Open Work Permit, enfim, todas essas questões. Sim. Porque daí a gente fazendo um webinar focado, a gente faz só desse assunto, então tem mais tempo para a gente discutir todas as questões. A gente pede desculpas quem não conseguiu ter a pergunta respondida ao vivo aqui, mas é só enviar um e-mail para a gente que a gente responde rapidinho, e aí a gente vai combinar internamente essa nova data e a gente entra em contato com vocês, para vocês se inscreverem novamente. Exatamente, tá bom? Pessoal, e lembrando que tudo que for relacionado a visto e imigração, não adianta mandar para mim, para a Bru, que nós não podemos responder. Tem que ser para a Elisa nesse e-mail que a gente colocou aí. Tudo que for dúvida de programa, como vender, para quem vender, como recomendar, procedimento de matrícula, tempo de processamento, eu e a Bru, tá bom? Muitíssimo obrigada. Lembrando, o último ponto aqui, lembrando, porque depois eles ficam bravos comigo, tá? Perguntas relacionadas a Greystone, tá, pessoal? Não adianta vir com Ayla, com Tisson, não adianta vir... pessoal, exatamente. Esse convênio, essa dobradinha, Greystone College com Incubate, pessoal. Não dá para vai passar o relatório para a gente depois. Isso mesmo. Então é isso, gente. Elisa, obrigada. Imagina. Obrigada a você. É isso, gente. Pessoal, obrigada. Boa tarde para todos aí. Sabe onde a gente está, né? Sabe onde encontrar a gente. Obrigada, boa tarde. Tchau, tchau. Tchau.